Inês de Castro. Essa história se passou do século XIV, durante o reinado de Dom Afonso IV. De origem castelhana, que é o nome dado aos que nasciam em Castela, na Espanha, Inês de Castro mudou-se para Portugal como dama da casa de Dona Constança, a noiva de Dom Pedro I. Bom, não se confunda com o nosso imperador, que se nasceria no final do século XVIII. Então há o Pedro I de Portugal e o Pedro I do Brasil. Esse é de Portugal. O casamento era um arranjo político entre Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro I, e o pai de Dona Constança, prática comum na época. Dom Pedro se apaixonou por Inês assim que a conheceu. Juntos viveram um amor proibido e tiveram 3 filhos. Ao perceber o que estava acontecendo, Dom Afonso IV expulsou Inês de Portugal. Mas com a morte de Dona Constança, por causa de problemas do parto do filho Dom Fernando, Inês foi trazida de volta a Portugal em 1345 por Dom Pedro I. A relação entre Inês e Dom Pedro I era considerada imprópria pelo rei, pois poderia colocar em risco a independência de Portugal em relação a Castela. Por isso, Dom Afonso IV mandou matar Inês em 1355. A morte gerou uma breve guerra civil entre pai e filho. Nos Lusíadas conta-se que as ninfas, seres mitológicos que habitam rios e florestas, teriam chorado por longo tempo a morte de Inês e que as lágrimas viraram uma fonte de água pura batizada de Fonte dos Amores. Após a morte de Afonso IV, Dom Pedro I assumiu o trono e o reinado dele durou de 1357 a 1367, 10 anos. E durante o governo teria mandado arrancar o coração dos assassinos de Inês. E para imortalizar o amor que sentiram por ela, teria jurado diante da corte que já havia se casado com Inês em segredo, transformando-a em rainha mesmo depois de morta. Pedro teria ordenado que toda a nobreza e membros do clero presentes se ajoelhassem diante do cadáver em decomposição e beijassem os ossos na mão de Inês. Eu tenho uma lembrança de 5 ou 6 anos atrás, quando fui com a Olímpia a Portugal. Nós visitamos a Fonte dos Amores e a catedral onde estavam o Inês e Dom Pedro, numa marca histórica importantíssima para Portugal. Então, vale para quem visitar Portugal buscar conhecer os locais que estão a história de Inês de Castro.